Hello, meus amores! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o modo imperativo. E aí, o que é o imperativo? Nós usamos o imperativo quando nós precisamos fazer um pedido, dar uma sugestão, um conselho, uma orientação ou até mesmo uma ordem para alguém. E aí, no inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá uma ordem, uma sugestão ou um conselho implicitamente. Por exemplo, se quisermos falar sobre o verbo ir, que em inglês, o verbo ir é to go. No imperativo, ele fica somente o go. Por exemplo, go fast, quer dizer, vá rápido. Ou seja, aí eu estou dando uma ordem, né? E aí, outro exemplo do verbo to listen. A frase diz: Listen, I need you go now. Que a tradução é: ouça, eu preciso que você vá agora. O verbo to listen, que é ouça, está no imperativo nessa sentença. E aí, temos algumas regrinhas para o uso, certo? Por exemplo, para dar mais ênfase na frase, basta colocar o auxiliar do no começo da frase. Por exemplo, na frase do listen me, quer dizer me ouça. Eu estou dando mais uma ênfase do que se eu dissesse só listen me, que seria ouça-me. E aí, para deixar a frase mais educada, basta acrescentar a expressão please, que é por favor, no começo ou no final da frase. Por exemplo, please, come with me, que quer dizer, por favor, venha comigo. Eu tô dando uma ordem, né? Mas aí eu tô sendo mais educada. E aí, para formar o imperativo na negação, basta acrescentar o auxiliar do mais o not, que na forma contraída, na forma informal, fica don't no começo da frase. E aí, no exemplo, a frase diz do not ou don't eat this cake, que quer dizer não coma esse bolo. E aí tá as referências bibliográficas. E aí nós também vamos ver sobre o there is e o there are, tirar a dúvida, certo? E aí a definição. As formas there is e there are são usadas em inglês para indicar a existência de algo. Por exemplo, no português nós usamos o verbo ter, de tem. Porém, no inglês, there, que é referente ao verbo existir, certo? E aí a diferença entre there is e there are é que there is é a forma utilizada no singular e there are é a forma utilizada no plural. E aí, nas frases afirmativas, o uso de there is e there are ocorre exclusivamente em frases afirmativas, certo? Por exemplo, na frase There is a book on the table. Há um livro em cima da mesa. Por exemplo, no português nós não falaríamos que há um livro em cima da mesa. Nós usamos o verbo ter. Tem um livro em cima da mesa. No inglês, esse verbo ele corresponde ao verbo existir. E aí, o segundo exemplo. There are two dogs in that house. Que quer dizer, há 2 cachorros naquela casa. E aí, na frase negativa, basta acrescentar o not depois do verbo. Por exemplo, there is not a book on the table, que quer dizer, não há um livro em cima da mesa. Outro exemplo, there are not two dogs in that house, que significa, não há 2 cachorros naquela casa. Outra forma de dizer as mesmas frases é através do uso da forma contraída, onde is not significa isn't, que é a forma informal, e are not, aren't, certo? Pode-se usar as duas formas, tanto is not como isn't, como are not ou aren't. E aí, there is e there are na forma interrogativa. Nas frases interrogativas, basta inverter a ordem do verbo, ou seja,
There is fica is there e there are fica are there para fazer uma pergunta, certo? Por exemplo, is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa? E o segundo exemplo, are there two dogs in that house? Há 2 cachorros naquela casa? E aqui tá as referências bibliográficas. E aí, qualquer dúvida sobre sobre esse verbo there, certo? Que é o verbo existir. E sobre o modo imperativo, vocês podem falar comigo no privado.